Então eu enviei para vocês o cronograma direitinho da aula. Nosso horário de almoço, né? Nossa pausa vai ser exatamente às 11, né? De 11 a meio-dia. A gente vai tentar respeitar o horário, né? Tá programado lá para terminar às 6 horas. Mas se passar um pouquinho, a gente passa um bocadinho, vai sanear aí todas as dúvidas do pessoal, né? Eu sei que a galera tem muita dúvida aí. E vamos adiante, sem enrolar, né? Vamos direto ao assunto, né? Ser o mais objetivo possível na aula de hoje, né? E nessas duas primeiras aulas teremos comigo Fundamentos da Educação, Leis Educacionais e Leis Municipais de Nova Iguaçu. Isso mesmo. Vamos falar de Lei Orgânica Municipal, vamos falar do Estatuto do Servidor Público de Nova Iguaçu. Legal? Tranquilo? Quem está assistindo minha aula pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o professor Anderson Dionísio, professor aí de curso preparatório já há 31 anos, tá? Classificado em mais de 70 concursos públicos, e o nosso curso ele é referência no mercado de aprovação, principalmente para a área de magistério, né? Tradicionalmente, na maior parte dos concursos, tá? Nós somos aí o líder de aprovação, tá? A não ser se aconteça alguma coisa, algum ponto fora da curva. E claro, nossa aula é uma aula interativa. Então você pode ficar à vontade em enviar o chat perdão, com as suas dúvidas, ou abrir o áudio, fazer a sua pergunta e, né, voltar, fechar o áudio, tá? Eu peço para que o pessoal tenha um carinho especial, né? Pera, deixa eu enviar aqui um negócio aqui para a menina, que fez a matrícula agora. Tem sempre aquela galera que tá lá aos 45 do segundo tempo. Deixa eu agora enviar o... Resolvido o problema. Concluído. Show. Beleza. Então é isso. E a aula, claro, vai ficar gravada, vai ser disponibilizada ainda hoje para que você possa rever ou assistir, ou caso tenha perdido qualquer detalhe, tá bom? Qualquer dúvida maior, estamos aí para ajudá-los, né? E vamos seguir adiante, que é para frente que anda, até porque o tempo urge. Amigos, fundamentos da educação. Bom, não preciso nem dizer, mas eu estou dizendo que tem questões que são certas de cair em prova. Certa? Quer ver, ó? Vou te falar. A avaliação vai estar na sua prova. Estou afirmando. Tá? Vai estar na sua prova amanhã. E o que é importante a gente saber de avaliação? Pô, você
bem objetivo, né? Assim como o pessoal que assistiu minhas aulas sabe, né? Ali a gente contextualiza muito mais. Aqui eu vou ser direto ao assunto. Ó, avaliação não é para punir. O erro do aluno, ele tem que ser um erro. A concepção do erro como uma questão construtiva, né? Então a gente não tem que entender o erro como fim, mas o erro como meio, tá? E a avaliação, ela é sempre necessária. Grave no teu coração isso, é muito importante. Sempre necessária, porém, ela tem um caráter flexível, ok? Sempre sujeito a mudanças, ok? Legal? Bom, como assim, professor Anderson, sempre necessária? Por quê? Porque ela é um processo, né, direcional da ação do professor. E claro, as ações do professor, as ações do docente têm que ter direção. Você não vai propor uma ação sem direção, correto? Então, obviamente, ela é sempre necessária. Anderson, na educação infantil, tem avaliação? Tem. Agora, uma avaliação que não tem retenção. Ela é apenas baseada em observação e registro, né? Mas tudo, em termos pedagógicos, tem que ter avaliação, ok? Beleza? Por isso que ela é sempre necessária. Bom, uma questão, sem dúvida, versará sobre isso. Até porque nós temos três principais formas de avaliação. Temos a avaliação diagnóstica, que é a preliminar, para iniciar um trabalho, por isso ela é de curta duração. Temos a avaliação formativa, que é aquela ao longo do processo, tá? Por isso é aquela que reúne características mais flexíveis. E temos a avaliação somativa, que é aquela que nós entendemos como avaliação classificatória, ok? Beleza? Bom, entendido isso, Deus me mandou eu vir aqui para te falar o seguinte, amigos, quando caem questões, segundo autor, segundo fulano, segundo... Tu fala, pô, Anderson, eu não sei o que o autor quer dizer. Galera, preste atenção na dica que eu tô te dando. Todo mundo bebe cachaça do mesmo alambique. Ou seja, todos vão falar a mesma coisa no concurso. Então, todos os autores, normalmente, sobre o aspecto que eu iniciei aqui, Celso Vasconcelos, hoje o Sarah Hoffman, ainda assim, todos eles irão discorrer da mesma forma, ok? São pequenos detalhes de diferença de um para o outro que não nos cabe aqui a dizer, ok? Tá? Aprendizado. Galera, a forma de aprendizado que muitos que são contemporâneos à minha idade tivemos foi um aprendizado mecânico, que é aquele baseado na repetição, que é aquele baseado na memorização. Não preciso nem dizer, mas já estou te dizendo que essa forma de aprendizado hoje pela pedagogia é vista como totalmente por fora, beirando, inclusive, o absurdo, tá? Porque o que os autores falam sobre aprendizado, tá? E aí entende-se Lucchesi, Zabala, Saviani, etc., né? É que a forma de aprendizado real é toda aquela que tem significado, tá? Alvo, Bel.
e, consequentemente, um aprendizado significativo, que é o que se propõe a fazer, é todo aquele que se estabelece sentido no que faz. Significado. Conexão entre o saber formal e a realidade do aluno. Com certeza você, quanto aluno, passou por essa indagação. Por que eu estou aprendendo esta bosta? O que isso vai mudar a minha vida? Qual é a importância para mim sobre isso? Então, se por algum momento na sua vida escolar você passou por alguma dessas indagações, é porque, meu amigo, lamento de dizer, mas já estou te dizendo, que a forma de aprendizado que você teve foi mecânico. Mecânico, não é? Então, não é o que cabe hoje, tá? Hoje a forma de aprendizado é significativo. Ontem eu dei uma aula para a turma de Maricá, tá? Por sinal, a gente vai ter também um projeto Dicas Finais para Maricá, segunda e terça. R$ 25 também. Quem quiser fazer, depois, né? Faz a tua prova, né? Aí depois da tua prova, tu manda aí uma mensagem no WhatsApp que eu te respondo com todo amor, carinho e atenção, tá? Sua prova de Nova Iguaçu. Bom, o fato é, estava falando sobre, né, educação infantil, aquela coisa toda. Aí chegou um momento que eu estava falando sobre alfabetização matemática, né? Que é importante, tanto quanto a alfabetização escrita, não é? E que parte do quê? Da função social da matemática. Então não é ensinar matemática, a linguagem matemática, como a gente ensina hoje, anteriormente, né? Como é que era anteriormente? Ah, minha época, tabuada, arguição, né? Então tu tinha toda aquela coisa de tabuada, decorar, ia passar por um processo de arguição. Hoje, a pedagogia não atende dessa forma. É o quê? É você compreender a importância da matemática no dia a dia. Desde um simples calendário até uma coisa que eu acho que todo mundo aqui gosta. Dinheiro. Troco. Não é? Pagamento, troco, ganho. Não é? Então, consequentemente, você, para isso, né? Todo mundo gosta, não gosta? Ah, gosta. Falar que não gosta, tudo bem, pode não ser prioridade, ó, e eu até acho certo mesmo, né? Não ser eu, próximo aí de chegar aos 50 anos, muitos valores meus eu mudo, né? Estou mudando e, assim, o dinheiro hoje não, para mim não é prioridade, mas é importante. Mas, como a sua importância, obviamente, você tem que entender as 4 operações matemáticas para você entender toda aquela relação, né, de pagamento, de troco, enfim. O que é isso? Isso demanda uma aprendizagem significativa. Você vê que a lógica e o sentido ele vai ser dado aonde? A partir da construção de um significado, a partir da construção de uma conexão entre o saber formal e a realidade do aluno, ok? Claro, né? Essa relação de aprendizado é muito importante. Vai estar na sua prova, com certeza, e versará sobre esse assunto. E claro, a aula de hoje a gente vai ver questões que, como vai cair, né? Tá aí no materialzinho que eu enviei para vocês, tá? No finalzinho da aula, os 30 minutos finais, eu vou fazer aquelas questões que estão lá, tá bom? 40, 30 minutos finais. Bom, vamos lá.
Outro assunto que vai cair na sua prova é o planejamento. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar conosco no curso viram que planejar é prever ações, prever situações. E o ato de planejar, no texto, né, o material teórico que eu envio nas turmas, durante o curso, né, eu comparo com planejar uma viagem. Eu que gosto muito de viajar, tá? E nesse meu momento da vida eu, enfim, estou fazendo muito isso, graças a Deus. Para você viajar, você tem que planejar. Como é que você vai para um lugar que você não sabe como é que é o clima, aonde vai se hospedar, qual quantidade de dinheiro, né? Você vai ter que levar. É o mesmo pensamento para o planejamento escolar. Então, isso faz com que o planejamento seja sempre necessário. Porém, óbvio, tem um caráter flexível, tá? E a primeira etapa do planejamento é um diagnóstico. Claro que o planejamento, ele tem que iniciar por um diagnóstico, que é você lançar um olhar sobre o aluno. Como é que você vai planejar algo se você não conhece as demandas do seu público, meu amigo? Tá? E, obviamente, a partir dali você define os objetivos, que é aonde você vai chegar. Com a definição dos objetivos, nós vamos ter a seleção dos conteúdos, seleção dos recursos e seleção das estratégias. E por fim, mas não necessariamente é o final, porque o planejamento é flexível, nós teremos o quê? Uma avaliação para saber se você atingiu os objetivos anteriormente almejados. Então, são as etapas do planejamento. E claro, Anderson, eu não atingi. Ah, tu não atingiu? Então você vai ter um replanejamento. Olha a flexibilidade. Então são situações que você vai encontrar durante a prova, que vão demandar sobre esses assuntos. Quer ver, ó? Vai estar na sua prova. Tendências pedagógicas. Deus me mandou vir aqui para te falar isso. E como vai cair? Bom, pode cair ele contando uma história. Ah, a professora, né, Lídia, tô dando exemplo, tá? Ela tem a característica assim, assim, assado. Ela segue qual tendência? Ou, melhor, misturar assuntos. A avaliação tal. Se você usar um planejamento assim da forma. O aprendizado assim. Segue qual tendência? Meu irmão, raciocínio é o mesmo. Primeiro, tendência pedagógica, tu tem que usar filtros. Primeiro filtro é saber se a porcaria da tendência é liberal ou progressista. Primeiro, meu irmão, primeira coisa que você tem que saber. Tá? Anderson, então tá. O que é uma tendência liberal? O que é uma tendência progressista? Liberal é favorável ao sistema capitalista. Progressista quer a mudança social. Então a primeira coisa que tu tem que saber, delicinha, gostosinho, ó, Anderson, nunca entendi isso. Deus me mandou aqui, tu vai entender. Quer ver? É saber se o troço é liberal ou progressista. E como você vai saber? É favorável ao sistema capitalista? É liberal. Quer a mudança social? É progressista. Tá? Beleza? Ponto. Outra questão.
Aí você vai entender qual liberal é e qual progressista é. Liberal, ela pode ser tradicional, renovadora renovadora progressivista, renovadora não diretiva e tecnicista. Ponto. Então vamos lá. Liberal tradicional. Centro é o professor, ok? O centro é o professor. Consequentemente, o aluno é uma tábula rasa, é um vazio. A aula parece um auditório, é expositiva, etc. As renovadoras, atenção, elas são liberais. Elas querem o quê? Uma melhor adaptação ao sistema. Por quê? Porque a tendência tradicional é uma tendência que é o quê? Voltada à preparação moral do educando para assumir seu papel na sociedade. O que é isso? Preparação moral para assumir o papel na sociedade. Meu irmão, sua classe social é X, então tu vai pertencer à prateleira X. Sua classe social é Y, vai pertencer a Y. Entendeu? É isso. As renovadoras não. Tá? A gente não pode confundir esse termo renovador achando que é mudança social, porque não é. Não é. Não é. É renovadora porque o centro passa a ser o aluno. É renovadora porque a visão é de adaptar melhor ao sistema. Anderson, tá, aprove amanhã. Porra, vou ter aula de português, vou ter aula de leis municipais, educacionais, porra, raciocínio lógico matemático, porra, conteúdo pra caraca. Me fala uma palavra pra diferenciar renovadora progressivista da não diretiva. Porra, meu irmão, vamos lá. Progressivista se baseia na pesquisa. Não diretiva, facilitação da aprendizagem. Ponto. Então, ambos o centro é o aluno, só que a progressivista, pesquisa. Não diretiva, facilitação da aprendizagem. A aula de hoje, meus amigos, deixa eu te falar como é que é. Ela é totalmente diferente das aulas que eu dou durante o curso. Né? São aulas muito mais contextualizadas, parará, porque a gente tem tempo. A aula de hoje a gente tem que ir direto ao assunto e a orientação que eu dei para os outros professores também, que seja o menos prolixo possível. Meu irmão, ó, é isso que vai cair, a resposta é isso e acabou. Tá? Tecnicismo é a fábrica. É a fábrica. Ponto. Tá? Então, todo o pensamento da fábrica, do Fordismo, etc. Progressivistas. Todas querem mudança social. Então, ó, é a libertadora, a libertária, tá? E a crítica social dos conteúdos. A tendência libertadora é a mudança. Ah, Anderson, tá, beleza. Eu confundo muito libertadora com libertária. Vou te dar um macete, tu vai entender a diferença e não vai confundir nunca mais. Libertadora, mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. Libertária, ó o I, de libertária. Libertaria, mudança do pensamento, ó o I de novo. Individual, para mudar a sociedade. Então, a libertadora é a mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade. Já a libertaria é a mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. A libertadora, ela é marxista, né? Ela é do Paulo Freire, tá?
A libertária é aquela que é autogestionária. É anarquista. Tá? E a crítica social dos conteúdos? É aquela tendência que se baseia exatamente no quê? Na aprendizagem significativa. Naquela que se estabelece conexão entre o saber formal, a realidade do aluno, né? E tudo aquilo que a gente falou. Ou seja, é aquela em que os conteúdos trabalhados têm que ter importância, significado, não é? Então, ela tem também uma visão marxista, sim, tanto que Vygotsky segue essa tendência, né? Seguia, né? Aquela coisa toda. E é isso, ok? Então são filtros que você vai passar para chegar até esse ponto que eu estou aqui colocando aqui de uma forma bem bacana para todos vocês. Beleza? Legal? Característica muito importante que temos que pontuar, temos que colocar. Ok? Beleza? Ó, delicinha. Vou te dar uma resposta. Quer ver uma resposta? Isso vai estar na tua prova. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Amigos, projeto político-pedagógico. Primeiro eu vou te dar a resposta da questão que vai estar na tua prova. Depois eu vou te explicar. Resumidamente. Está fazendo uma questão que está falando sobre gestão democrática das escolas. Está falando sobre gestão democrática? Está falando sobre gestão participativa? A resposta é projeto político-pedagógico. Ponto. Beleza? Tá? Primeira coisa. Outra. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico é um documento que vai direcionar as ações da escola. E como nós podemos aqui entendermos é que como é que ele vai direcionar essas ações da escola? Ações pedagógicas, ações de participação, né? Enfim, de uma forma geral e ampla. Tá? Ok? Então, característica importante que nós temos. Portanto, a formação, a elaboração do PPP exige a participação de todos. Anderson, eu vou fazer uma questão. A questão que está lá, está falando sobre elaboração do projeto político-pedagógico. Perguntando lá quem é que vai participar. Amigos, vou te dar a resposta. Você vai marcar a alternativa que tiver mais gente. Como assim, Anderson? Porra, parece assim, troço chutado. Não, tô te dando as dicas finais, pô. Galera, olha só. Não é gestão democrática? Gestão democrática não é participativa? Então, quanto mais pessoas estiver participando, mais democrático é. Entendeu? Legal? Grave no seu coração. Tá? Bom, outro assunto que estará em sua prova e, claro, eu vou aqui falar de forma mais objetiva possível, é a questão ligada à psicologia da educação, em especial Piaget e Vygotsky. Ok? Bom, Piaget.
Piaget e Vygotsky, ambos são interacionistas. Ambos são interacionistas. Ah, Anderson, mas pô, Piaget era construtivista. Ah, Anderson, mas Vygotsky era sócio-interacionista, sim. Mas todos eles demandam do interacionismo, porque todos eles acreditam na influência do meio. No entanto, a ideia e a percepção de meio para Piaget era uma, e para Vygotsky, opa, minha colega Michele, seu áudio está aberto. Opa, alguma dúvida? Gente, vamos lá. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? É, porque tem meia hora eu falando, ninguém perguntou. Tá tudo ok? Estamos em sintonia? Vibrações positivas para todos? Minha colega aqui levantou a mão. Pode perguntar, meu colega. Fala aí, meu amigo. Bom dia. Sim, sim. É o que eu vou até começar a falar agora, tá? Vamos lá. Então, aproveitando, né? Seguindo a explicação, que é exatamente isso que eu vou fazer agora, que meu colega pediu. Bom, ambos acreditam na influência do meio, só que cada um tem uma visão diferente de meio. O meio para Piaget é o meio biológico. Já o meio para Vygotsky é o meio social. Por isso que Piaget, a gente costuma dizer, que é o meio de dentro para fora, é o biológico. E o Vygotsky seria o meio de fora para dentro. Por quê? Porque é o social. Ok? Outra diferença que nós temos clara, que cai em prova, e Deus me mandou vir aqui para te falar, é que para Piaget o desenvolvimento precede a aprendizagem. E para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem caminham juntos. São processos indissociáveis. Como assim, professor Anderson? Piaget, um indivíduo para aprender, para ele poder aprender, ele antes de aprender, ele tem que se desenvolver. Ah, Anderson, por isso que a teoria de Piaget tem as etapas do desenvolvimento cognitivo, lá, sensório motor, pré-operacional, operatório concreto, operatório formal, e cada uma delas lá tem a sua idade? Sim. Por quê? Porque para o cara aprender, ele tem que estar naquela faixa etária ali. Ele tem que se desenvolver. Né? Então, tem aquela coisa, cresça e apareça, né? Para Piaget é cresça e aprende. Se o cara não crescer, o cara não aprende. A grosso modo. Tá? Já Vygotsky não. Vygotsky não tem etapas a teoria de Vygotsky. Por quê? Porque o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos. Ah, Anderson, por isso que a Vygotsky ele fala sobre zonas de desenvolvimento? Sim. E são 3 zonas de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento potencial. Tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda. Então, você passou uma atividade para o moleque, ele fez com ajuda ou não fez, é a zona potencial. Zona de desenvolvimento real é tudo aquilo que o aluno tem autonomia, ou seja, realiza sozinho. Ponto. E a zona proximal? Ela é definida como a distância entre a zona real e a zona potencial.
Como assim, Anderson? Distância. Deus me mandou aqui para te falar isso. Vamos lá. Amigos, zona real, o moleque faz sozinho. Zona potencial, com ajuda. Proximal é a distância. Por quê? É a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a tua cara. Como assim, professor? A zona proximal parece que o aluno está de sacanagem com a minha cara. Parece. Quer ver? Você passou uma atividade para o Joãozinho. Joãozinho fez. Aí tu, pô, beleza. Tá na zona real. Daqui a pouco tu passa a mesma atividade para o Joãozinho. Ele não fez. Não conseguiu fazer. Aí você, pô, Joãozinho, tu acabou de fazer. Como é que fez ou não fez? Porque ele está na zona proximal, que é entendida como a distância entre um e outro, ou seja, ele está oscilando. Ora faz, ora não faz. Ora faz, ora não faz. Beleza? Tranquilo? Característica importante que nós temos. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Legal, né? Pontos aí muito importantes aí que temos aí que colocar, ok? Bom, visto tudo isso, né? Que é a forma assim mais objetiva possível de falar da prova de amanhã, da parte de fundamentos e também para o pessoal de séries iniciais a específica, né? Que vai embolar um pouco esses assuntos. Ó, vamos lá. Bom, visto isso, tá? Característica que nós temos em relação a tudo isso. Vamos para leis educacionais. Bom, leis educacionais. Gente, presta bem atenção no que eu vou te falar. Características gerais, principalmente da LDB. Né? Mas vou começar a falar de BNCC, porque eu sei qual é a questão que vai cair. Tá? BNCC, tu tem que saber o que é a BNCC. Então vamos lá. BNCC é um documento normativo que define as competências essenciais do que deve ser ensinado Peraí que eu enviei o link errado aqui para uma colega. Só um minutinho aqui, deixa eu enviar aqui o link certo. Dá 3 minutinhos só.
resolver aqui esse problema. Bom, vamos lá. Amigos, BNCC é um documento normativo que define as competências essenciais do que é, tá, isso ensinado nas escolas. Anderson, como assim? Isso aí eu leio, está escrito. Documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Antes da BNCC, tá, que é um documento que foi assinado em dezembro de 2017, cada professor meio dava o que vinha na cabeça. Eu lembro, há 30 anos atrás, na minha primeira matrícula pública, que na época eu era professor do Estado, ao ingressar, Metropolitana 5, Duque de Caxias, ao ingressar no magistério, lá no Estado, perguntei qual é o conteúdo programático, até porque eu vinha de rede particular, né? Ah, professor, aqui o senhor dá o conteúdo que o senhor quiser. E era assim. Então, cada um dava o conteúdo que queria. Ah, e esse cara vai fazer um vestibular? Ah, ele vai se virar. Hoje mudou. Por quê? Porque a BNCC, ela vem com um princípio fundamental. Grava no teu coração, anota aí. Que é o princípio da equidade. Que é equilíbrio. Ela veio para trazer uma relação mais equilibrada. E para que isso ocorra, há necessidade do quê? De você definir, de certa forma, um padrão. Então a BNCC ela vai definir não um currículo, mas ela vai definir um núcleo comum. Aquelas competências essenciais que todos têm que ter. E, com base nisso, as provas, material didático, a formação de professores, etc., tudo vai ser baseado nesse núcleo comum. Para quê? Para que o cara no Acre tenha as mesmas possibilidades do cara em Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso, sei lá, Amapá, Roraima, Nova Iguaçu, ok? Ou seja, esse equilíbrio. Então você tem aí a BNCC definindo aí as áreas de conhecimentos para o ensino fundamental e ensino médio. Tá? Para a educação infantil não tem área de conhecimento, não tem, mas sim direitos de aprendizagem em campos de experiência. Você tem sim a BNCC definindo as 10 competências essenciais, que não vamos falar sobre elas, mas já vou indiretamente te falar. São competências que acho que todo mundo concorda. Ética, inclusão, valorizar a cultura, a linguagem, o respeito, o conhecimento, o autocuidado, não é? Corpo são, mente sã, a cultura digital, que a gente vive num mundo digitalizado. Eu estou estudando muito isso, essas questões de recursos digitais, enfim, até por ser dono do curso online, mesmo sendo um curso rústico, né, como o pessoal chama, e de fato e a essência não pretendo mudar, mas a gente tem que melhorar a tecnologia, vamos dizer assim, né? Enfim, como Paulo Freire diz, né? Está aberto ao novo, mas sem desconsiderar o velho. Até porque o velho é útil. Se for útil, né? Se ele tiver utilidade, ele continua novo.
Bom, enfim, então são características que a gente observa. Meu amigo levantou a mão. Dúvidas, perguntas, colocações? Fala comigo. Pois não. Sim, isso. Liberal, exatamente, exatamente. Porque ela é a fábrica, é a produção, né? Então ela é liberal, ela é totalmente favorável ao sistema. Aham. São três: libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Isso, tá? Bom, entendido tudo isso, a gente avança, né? Bom, a LDB é uma lei, é a lei, né? Eu sou professor anterior à LDB, né? Eu lembro, já era professor quando a LDB foi implantada em 96. E ela veio para quê? Para normatizar a educação nacional, tá? Então ela vai. Primeira coisa, a diferença de nível. Então, quando a gente fala níveis da educação, estamos falando sobre nível básico e superior. São níveis, né? O nível superior não cai na nossa prova, dane-se, não vamos falar sobre ele. O nível básico, a educação básica, atenção, ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ponto. Então, o nível básico corresponde às etapas, são etapas do nível, ok? Educação infantil, fundamental, médio. Educação infantil se divide em creche e pré-escola. Creche, atenção, é para todo ser humaninho de 0 a 3 anos. Pré-escola é para todo ser humaninho de 4 a 5 anos. Macete, LDB não tem número quebrado. É só número inteiro. Ok? Ó, a partir, né, dos 6 anos, o ser humaninho vai ingressar no ensino fundamental. O ensino fundamental são 9 anos de duração. É a etapa mais longa da educação básica. Ok? Tá? Consequentemente, né, o ensino fundamental, e costuma cair em prova, tem lá seus objetivos. E os que mais caem em prova, os que mais são cobrados em prova, correspondem ao quê? Corresponde exatamente a fortalecimento dos vínculos familiares e o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo. Características aí importantes. Bom, a educação básica tem características gerais. Beleza? E como características gerais, o que a gente pode colocar, o que a gente pode aqui pontuar? Bom, carga horária, 800 horas, divididas em 200 dias letivos, excetuando exames finais. Essa é a carga horária mínima. Pode ser mais? Pode. Pode ser a mesma? Pode. Pode ser menos? Não. Tá? A avaliação prevalece critérios qualitativos
sobre quantitativos. Ponto. Né? Frequência. Para a educação infantil, a frequência mínima é de 60%. Para o ensino fundamental e ensino médio, 75%. Ok? São características gerais. Na educação básica. Classificação. A classificação pode ser por aproveitamento, rendimento, né? Transferência, aproveitamento de estudos. Ela pode ser feita por idade. Legal? Tranquilo? Professor Anderson, tá, eu posso classificar o ser humaninho no ensino médio sem ele ter concluído o ensino fundamental? Muitos vão falar que não. Mas Deus me mandou, eu vim aqui para falar que sim. Basta usar um outro critério. Idade, transferência, sei lá. Ah, Anderson, como esse cara vai acompanhar a turma? Galera, aí eu vou aproveitar para te falar de uma questão que vai estar na tua prova. Pode me cobrar. Inclusão, educação inclusiva. Gente, o que é importante saber sobre inclusão? É saber primeiro o que é inclusão. Inclusão é você incluir todos aqueles que tiveram expulsos por fora da educação. Então, inclusão é pessoas de necessidade especial, negros, mulheres, homossexuais, pobres, etc. Ponto. E ao longo da história da educação, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Sempre foi o poste que mijou no cachorro. Ao longo da história da educação, e principalmente quando a gente faz essa pergunta, como o aluno vai acompanhar a turma? A gente está falando, em outras palavras, que é o poste que mija no cachorro. Quando, na verdade, é o cachorro que faz xixi no poste. Beleza? Tranquilo? Então não é como o aluno vai acompanhar a turma. O sistema de ensino criará formas de inclusão, como aulas de apoio, salas de recurso, trabalhos paralelos. Beleza? Esse é o pensamento que tu tem que ir para a prova. Professor Anderson, eu já trabalho um cacetão de tempo igual você na rede pública. Tá. Beleza, meu colega tá aí, né? A gente que trabalha muito tempo em rede pública, a gente é meio pancadinho, né? Eu sei. Meu colega. Tá. E não vejo nada disso na prática, nem eu. Nem eu. Lembre-se que a sua prova não é prática, é teórica. E o Brasil é um país campeão de fazer lei e não cumprir. Mas na hora de tu responder lá no ABCD, beleza? Tu tem que marcar isso que eu tô te falando. Depois você vai entrar e vai ver que não tem nada do que eu tô falando funciona na prática. Aí é poder público, aí é político, falcatrua e assuntos que não tem como a gente... É importante, mas não tem como a gente falar, não é importante para a aula. Então não vamos perder tempo hoje com isso. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Perguntas, colocações? Comentários? Legal, né? Bacana. Bom, vamos falar das principais modalidades que caem em prova. Em especial do EJA, do ensino
educação especial e um pouquinho do ensino à distância. Daniel Ponte, não é Universal, programa da Universal, mas fala que eu te escuto, meu amigo. Fala aí. Isso. Não, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso. Vou falar já já sobre isso. Vou falar isso. Vou falar hoje sobre isso, né? Vou falar já já, né? Daqui a 5 minutinhos eu falo sobre isso, incumbências, que é uma dúvida enorme que o pessoal tem, tá? Então, show, né? Deixa eu falar agora sobre... Vou aproveitar o gancho, vou falar sobre isso agora. Não vou falar sobre modalidade, não. Vamos falar sobre isso. Amigos, vamos falar sobre incumbências, respondendo aí a dúvida do meu amigo Daniel. E, claro, de muitos. O que incumbência significa o quê? Uma coisa que o poder público não tem, que é, na prática, né? Que é responsabilidade. Na teoria tem que ter, né? Na teoria todos têm incumbências, todos têm responsabilidade, né? Então, o que é de responsabilidade do município? O que é de incumbência do município? O que é de responsabilidade do Estado? O que incumbe ao Estado? O que é de responsabilidade do poder federal, da União, que incumbe a eles? Beleza? E claro, até por razões lógicas, que cai mais em prova, a gente vai se prender mais a município e Estado. Bom, incumbe-se ao município é de responsabilidade do município a educação infantil e o ensino fundamental. Ou seja, o que o município tem que dar? Educação infantil e fundamental. Anderson, o município pode ter ensino médio? Pode. O município pode ter faculdade. Pode ter o que quiser. Poder? Pode. Agora, é de responsabilidade do município o quê? Educação infantil e fundamental. Ponto. E é o que acaba fazendo a maior parte dos municípios, né? A maior parte dos municípios acabam fazendo o que são obrigados a fazer, o que eles têm responsabilidade de fazer. Ponto. Então, é isso. É de incumbência do Estado o ensino médio. Atenção. É de responsabilidade do Estado só o ensino médio. Aí vem. Anderson, e o fundamental? Irmão, o fundamental tem que ser garantido pelo Estado. Então, o que a lei fala? É de incumbência do município infantil fundamental. É de incumbência do Estado o ensino médio. No entanto, o Estado assegura ou garante o fundamental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assegurar não é responsabilidade. Garantir não é responsabilidade. Garantir é igual a assegurar. Então não é de responsabilidade do Estado o fundamental. É do município. Ele assegura. Como assim assegura? Se o município, por algum motivo, não ter lá o fundamental, o Estado vai segurar a rabiola. Mas vai segurar a rabiola e falar para o Estado, Estado, tem um prazo aí para você, se virar. Cada cachorro que cuide do seu rabinho, cuide do seu rabo. E por aí vai. É por aí mesmo, tá, gente? Sem exagero, tá?
Ah, Anderson, por isso que a maior parte das turmas do Estado são de ensino médio? Sim. Por isso que normalmente você tem muito fechamento de turma de fundamental no Estado? Sim. Porque o certo pelo certo, o fundamental é o quê? O município. O Estado está ali assegurando. Ah, Anderson, por isso que no centro você só vê praticamente ensino médio? É, porque normalmente locais mais centrais são mais ricos, né? Para o Estado. Ah, para a periferia tu vê mais. É, porque na periferia, município mais pobrinho, né? E também porque roubo também, né? Política foda. Enfim. Mas o certo pelo certo é que é incumbência do município. Então, o que eu chamo a atenção para todos os meus alunos? Cuidado com os termos, com as terminologias. Tá? E que termo? Incumbência é uma coisa, é responsabilidade. Garantir tem nada a ver com isso. Só quem garante é o Estado, e ainda assim o Estado garante o ensino fundamental. Ponto. Ok? Bacana, né? Bem legal. Então, ó, EJA, Educação Especial, EJA. EJA é uma modalidade voltada para quem? Para todos aqueles que não concluíram a educação na idade certa. Então, por isso que o EJA, ele tem um critério básico, que é a idade. Acima dos 15 anos, posso matricular o ser humaninho no ensino fundamental. Acima dos 18 anos, posso matricular no ensino médio. Anderson, cara nunca estudou, tem 18 anos e um dia. Acima de 18 anos. Posso matricular no ensino médio? Pode. Estou usando como critério o quê? Idade. Posso matricular na modalidade EJA? Sim. Sim. Ok? Tá? Ah, não é comum. Não é porque não é comum que não é muito... Porque, infelizmente, a área de educação, o que menos você tem é educação. A área de cultura, o que menos você tem é cultura. Política, né, gente? Então os caras estão lá muito por cargo político, muito pouco por cargo técnico. Não é? Entendeu? Me bota aí como secretário de educação que a gente vai ter uma coisa técnica. Ou pessoas que são técnicas também. Mas cargo político, sei lá, enfim. Pois bem, característica bacana, né? Ah, falar um pouquinho do ECA, né? Antes da gente ir para a parte de leis municipais, que também é de grande importância. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, o que é importante você saber sobre o ECA? Ah, quer saber? Primeiro, a idade. Primeiro, o que é o ECA? Primeira coisa, tem que saber o que é o ECA. Né? O ECA, ele visa proteção integral para toda criança e todo adolescente. Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. E o que é 12 anos incompletos? 11 anos, 11 meses e 29 dias. E 23 horas. Pronto. Quando o cara completa, atenção, 12 anos, ele é adolescente. Adolescente, ele será
de 12 a 18 anos incompletos. Isso mesmo. Então ele será até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ok? Beleza? Ficou claro? Bom, então o ECA ele vai abranger a quem? Crianças e adolescentes. Quem é criança e adolescente? Criança 0 a 12, incompleto. Adolescente 12 a 18, incompleto. Bom, casos excepcionais vai até 21 anos de idade, mas é caso excepcional, porque o cara acima de 18 já é adulto. Ponto. Temos que entender que criança e adolescente têm direitos. É direito da criança e do adolescente o quê? O direito à liberdade, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à convivência familiar e comunitária, ok? Galera, resumindo, criança e adolescente tem os direitos inerentes à dignidade humana. Porque aqui no Brasil, a gente tem pessoas que têm muita concepção da relação de pertencimento. Olha que caso interessante. Não estou enrolando não, pelo contrário, estou sendo objetivo. Para a gente matar aqui a charada da questão do ECA. Porra, as pessoas acham assim, meu filho, porque é teu filho porque te pertence. Não. Isso decorre muito da nossa história, né? De escravidão, onde tem pessoas que eram donas de outras pessoas. Isso se estende para coisa pior até, né? Tem marido que acha que é dono da esposa, tem esposa que acha que é dona do marido, não é? Enfim, eu já tive ex-esposa que achava que era minha dona. Me enviava o cacete. Enfim, separei, era jovem e tal. Boa sorte nas percepções dela da realidade. Mas o fato é que o que acontece? Tem aquela música, ninguém é dono de ninguém. É isso. Você não é dono do seu filho. Porque quando a gente traz essa percepção de pertencimento, é quando há violações aos direitos da criança e do adolescente. Por quê? Porque o estatuto ele foi feito para proteção da criança e do adolescente. E proteção por quê? Porque criança e adolescente são alvos de vulnerabilidade social. Por motivo de abandono, negligência. Então, por exemplo, não posso bater no meu filho. Não. Porra, não. Não pode. Não pode, é agressão. Alguém pode bater em você? Não. Seu filho também não. Enfim. Então, são situações. Por quê? Porque, porra, não tem como o ECA medir até tanto grau de força, quilojoule de força, é educação e o resto é agressão. Não tem. Então, consequentemente, ele está ali para coibir os excessos. Negligência. Anderson, poxa, eu conheço uma pessoa trabalhadora. Pô, tá pelo contrário. Que vou contar a história. Minha mãe, meus avós, na época, claro que não existia o ECA. Tô falando 1900, início do século. Porra, quer dizer, minha mãe, como era a filha mais velha, ela tomava conta dos irmãos menores, e ela menor. Porque antigamente, como não tinha Netflix, o pessoal fazia filho escadinha, um atrás do outro. Filho era igual carnaval, era um por ano, não é? Então a diferença, não preciso nem dizer, da minha mãe para o meu
tio mais velho era de 1 ano, minha mãe era mais velha. Aí depois ia descendo a escadinha. Isso, estou falando para vocês, é a história da família acho que de todo mundo quase, aqui do Brasil. Então, eu entendo, mas a lei não permite. Né? Menor não pode tomar conta de menor. Não pode. Tá? Eles não podem ser responsabilizados nem judicialmente. Quando um adolescente ou criança comete o que a gente chama de crime, na verdade não é esse nome para eles. Se chama ato infracional. Então, por exemplo, um estupro, um assalto, um homicídio praticado por criança e adolescente é um ato infracional. E claro, tem medidas para isso, que são medidas de proteção ou socioeducativa. Cai menos em prova, não vou me prender a isso. Até porque eu vou ter que entrar aqui na aula já de leis municipais. Ok? Mas é isso. Ok? O que eu quero chamar a atenção é, o que faz a pessoa errar muito a questão de ECA é a visão que nós temos adulta. Você tem que ter a visão pelo lado da criança e do adolescente. Conselho tutelar. Conselho tutelar é um órgão autônomo não jurisdicional, que é criado para quê? Para defender os direitos da criança e do adolescente. Então o Conselho Tutelar ele não julga. Ele não vai tirar o poder familiar da pessoa. Ele não vai aplicar uma medida socioeducativa. Não vai. Tudo quem faz isso é o juiz, com base na lei. O Conselho Tutelar, o que ele vai fazer? Macete, sinônimo de aconselhar. Conselho, aconselhar. Então ele vai fazer o quê? Encaminhar, orientar. São as atribuições do Conselho Tutelar. Orienta, encaminha. Tá? Anderson, suspeita de maus tratos. Notificar o Conselho Tutelar. Anderson, faltas acima de 30% permitido em lei na escola. A escola tem que notificar o Conselho Tutelar. Isso é incumbência da escola. Outro assunto que cai em prova, né? Incumbência do docente, incumbência da escola. Dúvida. Quando você ficar em dúvida se é responsabilidade da escola ou do professor, é só você perguntar: é milho ou pipoca? Se for pipoca, é o professor. Se for milho, é a escola. Como assim? A escola vai prover meios para a recuperação. E o professor vai estabelecer as estratégias. Ou seja, para o professor fazer, a escola tem que ter um milho. Para o resultado final, que é o professor, a escola tem que dar o embasamento. Então, ó, é milho ou pipoca, meu irmão? Ah, é milho. É a escola. Ah, é pipoca? Professor. Eu, dando aula, né, no presente momento eu estou de licença médica, mas eu dando aula nas escolas, eu sou campeão de fazer isso, porque eles pedem para você fazer uma coisa e se virar, e não te dar o recurso. Então eu falo, meu irmão, quem trabalha comigo em escola sabe como é que eu sou. Eu sou um cara, meu irmão, não vem encher meu saco não, me deixa em paz. Eu pergunto logo, tu quer pipoca? Me dá um milho. Cadê o milho? Como é que tu quer que eu faça milho? Como é que você quer que eu faça pipoca sem milho? Ponto. Não é? É, porque o poder público é muito. Município é muito isso, né? Eles exigem a pipoca sem milho. Né? O pessoal que foi ingressar agora, às vezes o cara vai cheio de ilusão, né? Então já quebro logo essa ilusão logo, tá? Para saber como é que é, tá bom? Então característica é bom, né? Estabilidade, né? É ótimo.
Você vai sair daquele assédio, daquela coisa do colégio privado, né? Vai ter dignidade, né, gente? Mas não é um paraíso, né? Tem que falar pro cara que não é um paraíso. Mais próximo do paraíso era tu nascer rico, não nasceu rico. Então, já não tem para muito paraíso. O que dá pra gente fazer é uma dignidade. Dignidade. Né? Pois bem, legal? Vamos falar de leis municipais, meus amigos. Leis municipais de Nova Iguaçu se dividem em duas. Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Público. Que, claro, faço questão de dar aula, e dou aula já há 1000 anos disso, mais de 30 anos de várias leis municipais, estatuto, até porque é o tempo que eu tenho praticamente como servidor público e professor de curso preparatório já faz 31 anos. E com a classificação agora que saiu de Niterói e Silva Jardim, eu tenho 77 classificações em concurso público. Bom, o fato é, amigos, galera, olha, o que é uma lei orgânica? Lei orgânica é a constituição do município. E o município nada mais é do que uma pessoa jurídica de natureza pública. Simples assim. Isso é o município. Tá? E a lei orgânica é a constituição. E Anderson, do município. E piorou, porque eu não sei o que é a Constituição. Gente, vamos se basear na Constituição do Brasil. O que é a Constituição do Brasil e a lei orgânica é a Constituição de Nova Iguaçu? A Constituição do Brasil é a norma fundamental e suprema de todo o Brasil. Ou seja, nada, literalmente nada, pode ser criado contra a Constituição. E tudo, pertinentemente tudo, tem que ser criado com base na Constituição. E a lei orgânica para o município é exatamente isso para o município. Então, se você quer legislar, ser um vereador, sei lá, o que tu é, tu tem que ter pleno conhecimento da lei orgânica, porque senão, meu irmão, tu vai para lá para fazer sei lá o quê. Vai ser um tiririca. Ah, não sabe o que um deputado faz? Vota em mim que eu te conto depois. Vai lá fazer piada. Enfim, ou qualquer coisa do tipo, é isso. Fazer número. Né? Porque eu não tenho conhecimento básico para aquilo. Ah, eu quero fazer e tal. Não é o querer, porra. Tem que ter conhecimento. E qual é o conhecimento? A lei orgânica. É isso. Por isso que ela vai fundamentar, vai dar a base. E nada vai estar acima dela. Se ligou? Ponto. E claro, né? O município tem os símbolos, que é a bandeira, hino e brasão. Quase todo município é a mesma coisa. Bandeira, hino e brasão. Legal. O município, temos a questão relacionada aos poderes municipais, né? Então, obviamente, poder executivo, prefeito e vice-prefeito. Poder legislativo, vereadores. Quais as atribuições do prefeito? Atenção, amigos. Vamos lá. Gestão. Administração. O papel do prefeito é de administrar o município. E qual é o papel dos vereadores? Legislar e fiscalizar as contas da prefeitura.
Ah, então se o prefeito rouba, o vereador é incompetente ou conivente. Sim, sim. Por quê? Porque ele não exerceu o papel dele, que é de fiscalizar, ou estava conivente com o roubo. Ah, Anderson, tu fala aí? Falo. Se você entende o significado da palavra, não é ofensa. A maior parte das pessoas que se põem, muitas vezes, ofendidos com o que é dito, é porque não sabem nem o que significa a palavra. Né? Ou seja, qual é a competência dele? Não é fiscalizar, bem como legislar? Se ele deixar de fazer aquilo é porque ele foi incompetente. Ponto. Ah, Anderson, não dá pro cara tirar pra tudo quanto é lado. Sim. Ah, Anderson, é nego roubando pra caraca toda hora. Tá, beleza. Mas ainda assim foi incompetente, porque ele assumiu uma competência que não cumpriu. Entendeu? E aí, cara, eu falo Bolsonaro, PT, bosta toda aí. Não tem essa não. Entendeu? É isso aí mesmo. Pra tudo quanto é lado. Não tem direita, esquerda, centro. É isso. Claro, tem uma coisa que às vezes é melhor que a outra. Ou menos pior, né? Mas é por aí. Macete. Amigos, tudo na administração pública, literalmente tudo, tem que estar de acordo com o princípio do LIMP. Então tu está vendo a questão. Ela está de acordo com o LIMP? Ela está certa. O item não está de acordo com o LIMP? Está errado. E o que é o LIMP? São os princípios da administração pública, que é legalidade, tudo tem que estar de acordo com a lei. Impessoalidade. O que é impessoalidade? Subjetividade. Uma coisa não pode favorecer interesses privados. Entendeu? Senão vira a farra do guardanapo. Senão vira joias para a primeira dama. E por aí vai. Ok? Tá? Impessoal. Moral. Tá? Ou seja, tudo no serviço público tem que ter ética. Você, como servidor público, tem que ter o quê? Ética, conduta. E eu já vou aproveitar o gancho já para virar para o Estatuto do Servidor Público, para a gente não avançar o tempo. Né? Publicidade. Tudo tem que ter transparência e eficiência, qualidade. Bom, Anderson, servidor público. Já viria para o Estatuto, né? Servidor público você é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Anderson, estou fazendo amor com meu esposo. Você é servidor público. Anderson, estou no banheiro. Você é servidora pública. Anderson, estou de férias. Vou apertar o botão F. Vou ligar o modo Fábio Assunção. Vai se lascar. Sabe por quê? Porque você é servidora pública. Qual o princípio da moralidade? Ética. Conduta. Ok? Tá? E Anderson, eu estou rezando, orando, pedindo, fazendo promessa para ser funcionário público. Cara, tá fazendo errado. Porque funcionário público é quem tem função pública. De repente, se você está ali como contratado, você já é funcionário público. Tá vendo? Papai do céu vai te atender, mas ele só vai te atender se você, o que você quer realmente, se você pedir certo. Então, mais certo você tem que pedir possível. Papai do céu, quero ser servidor público estável. Pronto. Aí não tem erro. Por quê? Porque servidor público
que é regido pelo Estatuto do Servidor Público e não por carteira assinada, não seletista. É o chamado regime jurídico único. Tem duas formas, que é o servidor em comissão, que é aquele que a gente chama de servidor de caneta, pela canetada do prefeito, ou seja, pelo, como está no estatuto, né? Chefe, assinatura do chefe do Poder Executivo Municipal. E o servidor estável, que é o servidor por meio do concurso público. Ok? Beleza? Que é o servidor tido como servidor estável. Tá? Então, característica que você tem em relação a isso. Ó, falar de 2 pontos agora que vão estar na tua prova. Tá? Quero falar agora de vacância e falar de... Vacância não. Quero falar de provimento, quero falar de penalidade. Vamos lá, provimento. Provimento é você prover ao cargo público. Então, como é possível isso? Vamos lá. Por meio de nomeação. Forma de provimento original. Então, ó. Qual é a ordem? Nomeação, posse e exercício. Grave isso. Nomeação, posse, exercício. Provimento inicial, cargo, nomeação. Foi nomeado, opa, me chama para o churrasco. Ok? Outra forma que nós temos de provimento, promoção, o próprio nome já diz. Um indivíduo foi promovido para um outro cargo. Show. Né? A ascensão tem mais na teoria do que na prática. Né? Mas eu vou te falar o que é ascensão. A ascensão é você ingressar no último nível de um quadro acima, quando você atinge, né, você ocupou o primeiro nível do quadro acima do último nível abaixo. Não vai cair em prova, porque tem mais na teoria do que na prática. Readaptação. O que é readaptação? É quando você, por algum motivo médico, teve que ir para uma outra área. Exemplo, já aconteceu comigo, que por problema da voz que eu tive em Cabo Frio, eu fui readaptado para a secretaria. Reversão é o retorno do servidor público aposentado. O cara foi aposentado, houve alguma falha no processo, teve que voltar. Reversão. Aproveitamento. O que é aproveitamento? É o retorno do servidor público colocado em disponibilidade. O que é disponibilidade? O cara está apto para o serviço, mas não tem um trabalho para o serviço dele. Opa, surgiu trabalho. Surgiu? Aproveitamento. Reintegração. Reintegração é o retorno do servidor público demitido. O cara foi demitido, retornou, foi reintegrado. Recondução é o indivíduo que vai ser reconduzido ao cargo de origem. Então, o cara é diretor da escola. Acabou lá o período dele de diretor. Cargo de origem dele qual é? Professor de ciências. Vai ser reconduzido ao cargo de origem dele. Ponto. Ok? Anderson, vamos lá. Qual é a diferença? Tem diferença entre suspensão e exoneração? Tem. Grave no seu coração. Suspensão, demissão, desculpa, demissão e exoneração tem diferença. Tem. Grave no seu coração. Qual é a diferença? Vamos lá. Demissão.
é penalidade. Exoneração não é penalidade. Como assim, Anderson? Me fala de uma forma clara. Pô, vou ter conteúdo pra caralho. Já tive conteúdo pra cacete contigo hoje. Mesmo você procurando seu objetivo pra caralho. Demissão, o cara fez merda. Exoneração, o cara não fez merda. Pronto. Ponto. Exatamente isso. Demissão é uma penalidade. Então ele fez alguma merda. Exoneração não. Exoneração, né, é uma vacância do cargo público. O cara foi exonerado por algum motivo, a pedido dele mesmo, próprio. Como eu já pedi exoneração várias vezes para trocar de matrícula por matrículas melhores, né? E eu tenho uma porrada de aluno do Projeto 100 que faz isso. Eu tenho aluno do Projeto 100 que já estuda comigo já há 10 anos, obviamente já são servidores públicos, trocando de matrícula. Muita gente aí fazendo Maricá aí, ó, para ganhar os salários lá de Maricá. Vamos ter dicas finais de Maricá, hein? Segunda e terça, R$ 25. Imperdível, infaltável, para quem for fazer. Porra, entendeu? O cara não pode acumular, porque só pode ter 2 cargos de professor, 2 matrículas de professor. Está no estatuto. Senão fica inacumulável. O cara vai, pede exoneração de uma e vai para outra. Ponto. Beleza? Tá? Ah, Anderson, penalidades. Porra, temos advertência, repreensão, que é a recorrência da advertência, suspensão. A suspensão, ela tem duas situações. Ela pode ser convertida em multa, né? Como é que é? Ou você é suspenso e não trabalha e obviamente não recebe, ou você converte 50% em multa, trabalha integralmente e recebe 50% do seu salário. Né? Basta, né? Se o cara tem outras fontes de renda, é melhor não trabalhar. O cara depende daquilo, né? É complicado. E a demissão. Demissão é uma penalidade. Anderson, se o cara for aposentado, ele pode ligar o modo Fábio Assunção porque ele é aposentado? Não. Inclusive, vou até ter que trocar esse meu argumento de modo Fábio Assunção, porque o cara já tá maneiro pra cacete, né? O Fábio Assunção já tá... É porque meio que se incorporou ao vocabulário carioca, né? Mas o cara tá bem, né? Todo mundo tem direito de fazer, né? Graças a Deus, né? Não tá mais negócio de droga. Porra, enfim. Mas dá pro cara ligar o modo F, ponto. Não. Por quê? Porque tem a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Sim, o indivíduo que é aposentado, ele pode ser cassado. Exemplo, minha mãe é funcionária pública federal aposentada. Sim, eu vim de família de servidores públicos. Ela é aposentada, mas ela não deixa de ser servidora pública, tanto é que ela tem a carteirinha dela, da carteirada dela e tudo. Coisa de coroa. Porra, da Rede Ferroviária Federal. Quer ligar o modo F na véia, 74 anos, fazer 75, quer aloprar. Ir lá pra farofa lá da GK, ir lá pro Cruzeiro do Neymar, fazer um monte de besteira. Agora, tem penalidade, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Eu lembro do cara que, bombeiro, militar, colocou a farda dele, aposentado, foi vender ovo em Belfor Roxo. Ele não chegou a ser cassado, mas foi suspenso. Teve o salário dele suspenso. Que é 50% do provento dele, tem penalidade. Entendeu? Em sinal de protesto,
e, enfim, questionável. Mas foi um protesto pelo atraso do pagamento do salário. Na época eu era do Estado, inclusive, tive problemas também de pagamento. Todo mundo teve Estado na época. Enfim. Então faz uns 10, 15 anos atrás. Enfim, característica que você tem em relação a tudo isso. Legal? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário? Bate-papo, gente? Fluiu? Bacana, né? Beleza. Bonito. Muito bonito. Delicinha. Gostosinho. O que nós vamos fazer agora? Né? Ou como meus alunos falam, professor, o que nós vai fazer? Cara, uma mistura de plural com singular que os caras conseguem fazer, né? Ah, tu quer saber o que nós vai fazer? Tem que entrar na onda dele, né? Enfim, corrijo. Né, o cara... Mas, vamos fazer as questões agora. Vamos ver como é que tudo isso cai em prova. E, automaticamente, vamos a elas. Então, ó, tá aí, bacana. Não vou encher muito o saco da galera, tá? Como assim não vou encher muito o saco da galera? Ih, não é aqui não. Como assim não vou encher muito o saco da galera? Ah, Anderson, não recebi esse material. Porque tu entrou aos 45 do segundo tempo, né? Eu vou reenviar quando acabar a aula. Acaba a aula agora às 11 horas, intervalinho para almoço, depois volta. Tá? Vou fazer algumas questões, outras eu vou dar o gabarito para a galera, né? Para a gente poder aí... Mas tá o gabarito lá, no finalzinho, né? O gabarito aqui, ó. Olha o gabarito aqui. Até porque hoje vocês vão ter muita aula hoje. Né? E aquilo, cara. Se for 100% na pressão também a aula, meu irmão, daqui a pouco, lá para 2 horas da tarde, 3 horas, tu já vai estar igual o Jeep nos anos 70, em Woodstock, viajando na maionese, já não vai entender mais nada. Então, vou procurar fazer aqui, são 16 questões, o que eu vou fazer? Vou fazer 6 questões, tá? Vou fazer essa primeira. Não, vou pular essa primeira. Deixa eu fazer essa aqui, ó. Questão 4. Vou fazer a 4. Beleza? Vamos para 4. Então, ó. Meu amigo, cara falta direto. E na assiduidade habitual. A penalidade é letra D. Demissão. Porra, meu irmão, o cara não vai. E a demissão, ela diz mais o seguinte, sobre questão de falta, né? Se você faltar durante 30 dias consecutivos, sem justificativa, claro, ou 60 dias intercalados ao longo de um ano, é penalidade também de demissão. Né? Fazer a 6. Né? Em razão de doença, Alberto, funcionário público federal efetivo, ficou com sua capacidade física reduzida para o exercício do cargo de que era titular, o que foi constatado por inspeção médica.
Em razão disso, precisou ser investido em novo cargo, compatível com a sua condição física. O que ocorreu segundo a lei, pela forma de provimento que nós chamamos de, letra A, readaptação. Por situação física, o cara não conseguiu trabalhar naquilo. Então vamos imaginar. O cara entra como segurança. Sei lá, por uma doença o cara perdeu uma perna. Ponto. Teve amputação de uma perna. Ele vai ser o quê? Readaptado, uma outra função, se possível for, né? Quer dizer, processo que nós temos. Tá. Vamos fazer a 7. Né? Lei orgânica do município. O município é uma pessoa jurídica, direito público interno, entidade dotada de autonomia política, administrativa, financeira, integrante do Rio de Janeiro e união indissolúvel, claro, não pode virar um país independente, do Brasil. Resposta letra A, de amor. É isso que é o município. Vamos fazer a 8. A lei orgânica do município, em conformidade com as regras constitucionais, estabelece as formas pelas quais a soberania popular pode ser exercida. Assinale a que não é. Não é. Gente, questão 7, letra... Não, 8. Questão 8. Não, pode ser pelo plebiscito, pelo sufrágio universal, referendo. O que não pode é letra A de amor. Questão 8, letra A. Por quê? Não é voto indireto. É voto o quê? Direto. Questão 8, letra A de amor. Vou fazer a 9 também. Pronto. Aí a gente faz algumas de leis educacionais. Vamos lá. Assinar a alternativa que está de acordo com a lei orgânica. São poderes do município, não são dependentes, são independentes e harmônicos. Ok? São independentes e harmônicos entre si. B. São símbolos. Bandeira, hino e brasão. Resposta, letra B de Brasil. Isso aí. Aí vou pular algumas aqui. Aí vai fazer uma aqui de fundamento de educação. Questão 12. Né? Piaget localiza a passagem do pensamento concreto para o formal nos indivíduos por volta de letra C de coração. Questão 12, letra C. 11, 12 anos de idade. Que é o quê? Sensório motor, 0 a 2 anos. Pré-operatório, 2 a 7 anos. Operatório concreto, 7 a por volta de 11 anos. E operatório formal, 11 a 12 anos. Aqui, ó. Vamos pular para mais uma. ECA, questão 15.
De acordo com o ECA... bom, não, espera aí, eu vou fazer uma tieca aqui melhor. Espera aí. Tem umas aqui embaixo melhores. Vamos lá. Questão 18. Estabelece que o sistema de ensino deve manter cursos, exames supletivos, compreendendo a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando procedimentos de estudo em caráter regular para realizar o exame supletivo a nível de ensino médio. A idade mínima exigida é, B de Brasil, 18 anos. Claro, né? A classificação por idade, não é? 19. Vamos fazer a 19 e vamos fazer mais uma. Expulsadeira e saideira. Saideira e expulsadeira. Para utilizar uma reunião de professores, a coordenadora pedagógica transcreveu o artigo 34, mostrado abaixo, sobre o ECA. 1. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que eles não tiveram acesso na idade própria. Certo. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Certo. 3. Atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente em instituições fora. Olha o erro aí. Fora. Está errado. 4. Atendimento em creche pré-escola somente a criança de 6 anos. Não. Educação infantil, a gente sabe que é de 0 a 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino de pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Vamos pular essa também que está meio furada. Oferta do ensino noturno. Não, é a oferta do ensino supletivo, né? No caso, EJA, né? Jovens e adultos. Atendimento no ensino não, isso, oferta do ensino noturno regular. Tá certo o item 4. O item 4 certo, né? Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, saúde. Também está certo, né? Tá certo o item, letra A de amor, 1, 2, 5, 6, 7. Vamos fazer a 21, né? Luquezzi, em Filosofia da Educação, analisa diferentes tendências filosóficas e políticas. Procura entender o sentido da educação na sociedade. O autor caracteriza uma dessas tendências como aquela que tem perspectiva de compreender a educação como mediação, mediar projeto social, pretendendo demonstrar que é possível compreender a educação dentro da sociedade, com seus determinantes e condicionantes, mas com a possibilidade de trabalhar pela sua democratização. Essa tendência, evidentemente, ela é uma tendência o quê?
Letra E, transformadora. Por quê? Porque é para mudar o pensamento da sociedade, né? No caso, numa visão democrática, de mudança. Então, resposta é letra E. Bem, amigos, chegamos no final então da nossa aula. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Tranquilo? Bacana, né? Então, um beijo do professor Anderson, intervalinho agora de 1 hora, de 11 a meio-dia. O pessoal puder fazer almoço, lanche, sei lá o quê. A partir de meio-dia, teremos a aula aí. E nesse exato momento eu vou reenviar no grupo os materiais para os alunos que não tiveram acesso porque entraram depois. Bem como envio daqui a pouco, né? Daqui a mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, a gravação dessa aula, para que depois, certo? Você possa rever, ver e fazer uma excelente prova, tá, gente? Agradeço a todos, um beijo do professor Anderson e ó, excelente prova para vocês. Mantenham a calma, confiem em Deus, né? Que no resto tá tudo certo aí. Ele vai fazer a sua parte, né? Como sempre fez, e vai fazer a sua parte. Você fez a sua? Confie em Deus que Ele está olhando por você. Beleza? Tá? Beijo. Tchau, tchau, galera. E até meio-dia.